Existem algumas falas, alguns argumentos que precisam ser alterados, precisam ser mudados, porque as pessoas têm um conceito muito errado a respeito da obra missionária. Por que as pessoas têm conceitos errados a respeito de missionário e da obra missionária? Nós estamos a viver em uma época que tudo é dinheiro, e as pessoas estão muito interessadas em dinheiros. E quando se fala de dinheiro, as pessoas ficam preocupados e retraídos. Há uma frase de um amigo meu que disse: o dinheiro une família e também destrói família. Se você quer ver pessoas destruídas, coloca o dinheiro no meio. Aí você vai ver quem realmente tem um coração genuíno de honrar a Deus. A obra missionária é uma obra que realmente precisa de pessoas comprometidas com Cristo. De pessoas que realmente estão interessados em honrar a Deus acima de todas as coisas. Um dos primeiros mandamentos citados por Jesus foi: sirva a Deus de todo o teu coração, toda a tua força, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Jesus apresentou que servir a Deus é preciso entregar-se completamente nele, sem reserva nenhuma. Porque se você tiver uma reserva, você terá consequências em lutar, em servir os dois senhores. Então Jesus mostra que para você honrar a Deus, você precisa entregar-se completamente e verdadeiramente a Deus. E existe uma outra passagem que é Jesus Cristo, que também ele disse em Mateus capítulo 6, versículo 31 a 32 e possivelmente a 33. Ele disse que buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas você não acrescentar. O que Jesus estava a dizer aqui era que quando você busca as coisas de Deus, Deus cuidará das suas próprias coisas. Existem muitos missionários por ali que estão preocupados em honrar a Deus de forma mais extraordinária, porque eles preferem renunciar à vida, preferem renunciar os seus prazeres, as suas vontades, os seus gostos e a sua individualidade, e colocar-se inteiramente sobre o domínio de Deus. Mas existem alguns equívocos a respeito disto, que eu vou explicar agora para vocês. Nessas experiências missionárias que as pessoas têm tido, nessas obras missionárias, eu acredito que você pensa que ser missionário é você ir para um lugar que você vai sendo treinados para serem missionários, né? Isso é verdade, você precisa de treinamento. Você precisa de ensinamentos, você precisa de orientação. Mas só que você não pode colocar no seu coração que o teu cristianismo depende simplesmente do local de treinamento. Você precisa tirar em mente que você vai se tornar missionário depois da formação. É mentira isso. Você é missionário desde que você nasce no reino de Deus. Você é um missionário de Deus desde o momento que você é batizado nas águas. Desde o momento que você entra nas águas e sai das águas, surge-se aquele texto que está em Serviço Cristão. Acho que no primeiro capítulo diz que aquele que nasce no reino de Deus nasce como um missionário. A ordem em Mateus capítulo 28, versículo 18 a 19 é clara em dizer que, portanto, ide. As escolas missionárias, elas surgem como um meio para treinar as pessoas que realmente desejam e anseiam ser missionários. Mas não significa que sem a escola, sem passar por uma escola missionária, você não é missionário. Isso é mentira, é totalmente mentira. Porque só esse pensamento você já fica estagnado em não fazer a obra que Deus te orientou. Porque o primeiro missionário que é citado no livro Lar Adventista, a senhora White diz que o primeiro missionário é aquele que serve em sua casa. Se você é casado, você primeiro deve servir a tua família. Isso também é missão. Você deve servir a Deus servindo os seus vizinhos. Também é missão. A obra missionária é tão extensiva que não tem restrição simplesmente em instituições, mas as instituições são um meio para que as pessoas consigam alcançar mais pessoas a respeito de algumas instruções recebidas naquele lugar. Mas uma coisa é certa: para ser missionário, você primeiro precisa ser cristão. O cristianismo é algo que nasce no teu coração. Não existe alguém que simplesmente é formado para ser missionário, mas o seu coração não está convertido. Mas é possível acontecer isso, é possível uma pessoa ser formada para ser missionário, mas o coração dele não é de missão, não é cristão. É possível. Então, querido irmão, querida irmã, nesta hora eu lhe digo uma coisa muito importante para você refletir a respeito disso. Você precisa entender que você é missionário. O que você tem feito na tua família, quais são as suas obras? O que você come, o que você veste, onde você dorme, as tuas organizações, o que você fala. Tudo isso mostra qual é o Cristo que habita no seu coração. A adoração é um estilo de vida. O que você come mostra quem você adora, o que você veste mostra quem você adora, o que você come mostra quem você adora. A sua organização a respeito de lidar com algumas coisas também mostra quem você adora. Então, tudo isso está envolvido para mostrar que o cristianismo não se limita simplesmente a passar por uma formação que é importante, mas não é o foco principal que Deus quer.